Olá, vamos nessa videoaula falar agora sobre gestão estratégica de compra. Então, nessa unidade, vamos tratar de algumas questões importantes, né? Como, por exemplo, qual é a definição de compras, como é que ocorreu essa evolução, quais são as funções de compra, quais são os objetivos, por que é importante se preocupar com compras, né? A gente vai ver também quais são os tipos de processos de compras, quais são as formas de fazer os pedidos de compras, quais são as etapas dos processos de compra, o que é compras estratégicas, e depois a gente vai começar a usar algumas ferramentas para tomar decisões, como, por exemplo, como avaliar a alavancagem de compras, né, o impacto de reduções em gastos de compras no lucro, como decidir entre comprar e fabricar, que é uma das primeiras decisões, como selecionar e avaliar os fornecedores, como fazer e analisar os gastos em compras, como fazer um mapeamento de valor-risco, ou seja, dividir os itens em categorias, como fazer um mapeamento de valor-riscos, quais são as estratégias de compras, definir centralização e descentralização, ou seja, definições sobre as políticas de compra, né, centralizado ou descentralizado. Depois também vamos falar um pouquinho sobre o que é compra baseada em valor e quais são os tipos de relacionamentos com fornecedores ao final. Vamos começar primeiro entendendo o que é o processo de compra, né? A compra pode ser para uso ou para venda, né? Isso significa que eu posso comprar materiais para uso próprio ou eu posso comprar materiais para revender ao consumidor final. Essa é a primeira coisa que temos que entender. Então, existem dois tipos, né, de materiais, que é para uso próprio, ou seja, para que a operação opere, ou para me fabricar alguma coisa, ou para minha venda. Por que isso é importante? Porque para me fabricar, vender os produtos, é necessário possuir a quantidade certa de materiais disponíveis, né? E porque esses materiais devem estar disponíveis no momento em que a produção e venda for iniciada. E esses materiais, produtos e serviços devem ser obtidos através de 4 Cs, né, que a gente chama o custo certo, a quantidade certa, na qualidade certa e no prazo certo. Então, esses são os focos para a gente entender o básico de compras. E aí vamos para a definição de aquisição, que é o termo correto, né? E compras é o ato, né? É a operação de finalizar. Então, a aquisição é uma atividade da logística de suprimento, que é responsável pelo processo de comprar materiais, produtos e serviços necessários para a operação da empresa. Então, aqui nós estamos falando de um sistema empresarial, né? E o sistema empresarial, o sistema de produção, ele pode ser visto como um conjunto, um sistema que recebe um conjunto de inputs, recursos, né? Materiais, produtos, serviços, que vão ser transformados. Dentro do sistema existem vários processos para transformar esses produtos. Isso vai gerar como resultado outputs, né? Saídas, em termos de produtos e serviços necessários ao cliente. E sempre nesse sistema, os outputs eles vão ser avaliados, né? Ou seja, os resultados vão ser avaliados em relação aos gastos que eu tive, os inputs. Então, esse conceito de sistema é muito útil. Então, nós vamos estar focando aqui na questão dos inputs, né? Que é o que compras, né? A função compras faz para uma empresa. E o que eu vou comprar? Na verdade, eu posso comprar várias coisas, né? Equipamentos, componentes, serviços,
né? De toda a natureza, jurídicos, consultoria, limpeza, vigilância, matérias-primas, peças e produtos acabados. Então, compras vai fazer isso, e para fazer isso ela vai ter que selecionar alguns fornecedores. Uma coisa importante que a gente tem que notar é que o processo de aquisição ou compras é complexo e inclui decisões como comprar, fabricar, assim, eu vou comprar o produto de um fornecedor ou eu vou fabricar esse produto internamente. Outra coisa importante é a seleção de fornecedores, né? Quais fornecedores, né, para cada tipo de produto e quantos desses fornecedores eu vou ter. Eu vou ter que negociar com esses fornecedores após essa seleção. Eu vou ter que elaborar contratos de fornecimento, se for o caso, né, aqueles fornecimentos de longo prazo. Eu vou ter que definir se as compras vão ser centralizadas ou descentralizadas. E eu vou ter que fazer também, ao final, uma avaliação do desempenho desse fornecedor. Então, são várias decisões. E quando eu falo de processo de aquisição, a gente vai ver que existem dois processos, dois grupos de processos. O que a gente chama de processo-chave, que é aquele processo da aquisição de bens e contratação de serviços necessários para a operação da empresa, ou seja, para venda ou para uso. E tem os processos de suporte, que seria a gestão de risco de fornecedores. Com essa pandemia ficou mais evidente ainda esse problema. A questão de inteligência de mercado, que seria acompanhar o mercado, as tendências, né, os novos materiais, novos produtos que são lançados. E também a questão de gestão de desempenho de fornecedores. E a outra coisa importante para a gente ver é a importância de compras ao longo de tempo. O que a gente vê nesse gráfico aqui, né? Aqui eu tenho o percentual do faturamento em relação aos anos, né? Então, no primeiro momento, antigamente, a relação percentual de compras em relação ao faturamento, a questão de materiais e serviços era muito baixa e eu tinha mais um custo com salários, né, com a equipe de compras, né? Então, o foco não era em compras. E à medida que esse tempo passou, então o que foi acontecendo? Os materiais de serviço, o custo começou a ficar muito mais alto, né, em relação ao custo de manter os salários de compradores, despesas gerais dessa equipe. Então, o foco passou a ser mais estratégico a partir disso, né? E a importância, então, de compras também significa o seguinte, que normalmente empresas de manufatura, elas gastam de 40% a 60% de suas vendas na compra de materiais. Então, reduções relativamente pequenas e têm impacto direto no lucro da empresa. Então, os objetivos de aquisição são obter os produtos na quantidade e qualidade requerida, obter os materiais de serviço a baixo custo, isso é importante, segurar o melhor nível de serviço possível e a ponta entrega do fornecedor, ou seja, prazo e nível de serviço alto, né? Mas a aquisição também, o pessoal de compras tem que desenvolver e manter bom relacionamento com fornecedores, então a gente vai falar um pouquinho disso depois, os tipos de relacionamento, e desenvolver potenciais fornecedores, também uma das funções aqui, um dos objetivos. E como é que eu vou alcançar esses objetivos? Primeiro eu vou ter que determinar especificações de aquisição, a gente vai ver aqui que são materiais, a gente vai definir dois grupos, compras de materiais diretos e compras de materiais indiretos. Materiais diretos são aqueles usados no produto, os indiretos são os demais. Eu vou ter que selecionar fornecedores corretos, né? Negociar o melhor preço, prazo e qualidade, que é o tripé, normalmente, mas isso está mudando um pouco, e gerenciar o processo, né? Que é planejar, executar e controlar as compras. Uma forma de fazer isso é através da gestão de compras.
Então, gestão de compras é a integração entre estratégias, processos e estruturas organizacionais que definem relacionamentos com fornecedores de tal forma que gere valor à organização. Então, o foco da gestão de compra, na moderna gestão de compra, é visar fatores estratégicos como custo, qualidade, flexibilidade do fornecedor, inovação, rapidez e ética, né? Ou seja, não agressão ao meio ambiente, direitos humanos, né? Isso também hoje é importante. Outro foco estar voltado para processo, né? Ou seja, mais para a estratégia e não apenas para as transações, né? Que é a parte mais operacional. E gestão de compras deve ter como objetivo, então, gerar valor e não mais custo para a empresa, né? Que aí a gente vai falar isso um pouquinho no próximo videoaula, que a gente vai falar sobre compra estratégica.